Eu vim pela mata escura, eu vim pela mata, eu vinha no clarear da lua. Eu vim pela mata, eu vinha. Olá, nós somos a Escola de Arte e Cultura Popular Mãos Negras, uma das entidades contempladas pelo edital 2 da Lei Aldir Blanc, e a gente veio aqui para apresentar para vocês um pouco da história dessa Escola de Arte e Cultura, que não nasce de agora, já é desde 2003. E a gente vai começar essa conversa com o Totinho, um dos grandes fundadores da Escola de Arte e Cultura Popular Mãos Negras, querendo saber, Totinho, da onde surge a ideia do Mãos Negras, integrando essas manifestações de resistência culturais com a capoeira. O Mãos Negras, ele começa com a ideia de uma pessoa chamada Seu Coutinho, Gilberto Coutinho, que é meu pai. Eu sou pertencente à comunidade tradicional de terreiro, né? Sou filho de umbanda. Lá em casa tocava macumba, tocava jongo, tocava samba de terreiro, ali com papai, mamãe, titia, a galera, meus irmãos, meus primos, tudo ali envolvido. E quando eu comecei a me envolver com capoeira, na época, lá do Jockey, meu pai sempre falava que a gente tinha que trazer as coisas de dentro do terreiro para fora. As pessoas precisavam conhecer as coisas bonitas do terreiro, porque a gente só era massacrado e demonizados. A partir daí, a gente começou a fazer um trabalho voltado, né, para tirar de dentro do terreiro, tirar da capoeira, tirar essa questão das manifestações de resistência cultural para fora e dar visibilidade a isso. Foi quando a gente vai para o Novo Jockey, né, no ano 2000, mais ou menos. Em 2002 para 2003, a gente conhece a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares através do coordenador cultural chamado Dudu Guedes. E, nessa ocasião, estava próxima aos desfiles que tinham aqui, que tinham lá, chamado Beleza Negra. E o Dudu falou assim: Totinho, eu preciso que você faça uma apresentação de maculelê, samba de roda, alguma coisa para trazer essa negritude para dentro desses desfiles. Foi quando a gente começa a fazer as manifestações para fora. Que antes a gente fazia pequenas apresentações. Dessa vez a gente produziu um espetáculo onde o Dudu ajudou a gente com algumas coisas. Foi quando a gente fez a primeira vez uma abertura de um show, que foi do Netinho de Paula, quando veio a campo dos Goitacazes. Daí para cá a gente começou a trabalhar. Tinha em Campos uma atividade chamada Tributa Iemanjá, na Praia do Farol de São Tomé. E ali a gente fazia as nossas exibições, acompanhado do Ileaê Ossalau Saim. É bom falar do Ileaê Ossalau Saim, porque me recordo quando eu ia treinar capoeira no Sesc. Isso é muito tempo, eu acho que em 97 eu vi pela primeira vez o ensaio do Ileaê. E me encantei por uma pessoa chamada Neuzinha da Hora, Neuzimar da Hora. Ela dando aula lá com o pessoal, o professor Olavo de Campos, uma galera lá e um garoto treinando capoeira. E aquilo me deixou muito assim. Falei, é isso aqui que a gente vai fazer. Isso aqui que a gente vai fazer. E aí a gente começou a fazendo a escola de samba, a escola de arte e cultura popular Mãos Negras. Não tinha um nome ainda, né? A gente só fazia as apresentações. Eu comecei a escrever alguns textos, narrando a história do maculelê, narrando a história do jongo em Campos, narrando a história do samba de roda, narrando o pusal, né, o sisal, ou seja, a puxada de rede, narrando a história da Oxum para dançar o jexá. Tirei alguns toques de dentro do terreiro, trouxe para dentro daqui para poder fazer essa improvisação da percussão, com a guidavi, essas coisas todas, e a gente foi dando corpo ao Mãos Negras. Mas o Mãos Negras ele tem um objetivo central, né? Que é dar visibilidade, ou seja, dar visibilidade às manifestações de resistência cultural. Por quê? Porque muito se fala em cultura popular. Todo mundo pratica cultura popular de uma certa forma, porque toda cultura ela é popular, porque ela pertence a um determinado grupo étnico. Só que a cultura popular ela não contempla todo mundo, inclusive nós. Nós não somos inseridos na discussão de cultura popular. A Umbanda, o Candomblé, a Mana Chica, o Jongo, todas essas manifestações de resistência cultural, elas são invisibilizadas pelo sistema. Elas estão longe das agendas públicas. E o intuito do Mãos Negras era trazer de volta para as agendas públicas, dar visibilidade, tirar esse processo de demonização que foram feitos com essas manifestações. Então, assim, para nós, dos Mãos Negras, resistir para existir e coexistir é muito mais profundo do que meramente algumas atividades que a gente faz. Porque para eu fazer uma atividade de jongo, eu tive que aprender com alguém, com mamãe e papai, titia, titio. Para eu fazer um samba de terreiro, como a gente faz, eu tive que aprender dentro do terreiro. E muitas dessas atividades que a gente desenvolve aqui no Mãos Negras, eu aprendi com entidades, com guias.
Não foram com pessoas comuns, ou foram pessoas que passaram pela Terra e se encarnam através da religião, da Umbanda, e trouxe para cá para dentro. Por isso nós somos manifestação de resistência cultural. A Lei Aldir Blanc, ela é muito importante porque ela contemplou outras pessoas. E quando a gente resolveu concorrer, era justamente para dar essa visibilidade. Então, esse curta que a gente está trazendo para vocês, vocês vão entender o porquê de manifestação de resistência cultural. Nós, enquanto Mãos Negras, nós fizemos apresentações no Nordeste, no Sul, no Sudeste, lá para cima de São Paulo, em várias localidades brasileiras. Entretanto, em Campos, nunca houve uma visibilidade, ou seja, um apoio para que essas manifestações de resistência tivessem apoio para estarem atuando em determinados locais. Um exemplo que eu vou dar para vocês, que eu sempre trago, é o Balé Folclórico de Salvador. O Balé de Folclore de Salvador é extremamente conhecido internacionalmente. Mas no Brasil, poucas pessoas conhecem as atividades do balé folclórico. Por quê? O balé folclórico traz isso, traz essas manifestações que são invisibilizadas. Então, o Mãos Negras tem esse papel muito importante, social, de socializar a cultura que é invisibilizada. Então, socializar essa cultura que é invisibilizada, a gente chama de resistência cultural, porque a gente vive longe das agendas públicas e longe do acesso à mídia. Então, para a gente é muito importante. É um papel muito importante que a gente tem. E agora a gente quer exibir esse curta, né? Porque quando você falou em fazer uma gravação, um bate-papo, essas coisas assim, a gente vai fazer um curta fazendo uma narrativa com exibições, mostrar de fato o que a gente pensa enquanto resistência cultural, enquanto resistir, enquanto fazer uma cultura do povo preto, fazer uma cultura do povo que foi minorizado socialmente. E é isso que a gente quer trazer para cá. Mãos Negras é uma realização para muitos de nós que começamos lá do início. Muitos vão ver esse filme e vão entender o que a gente está falando, a importância de ter um grupo que a gente pode considerar um grupo de resistência cultural. A cultura popular, como eu falei, vou voltar a falar, ela não contempla todo mundo, ela não contempla quem produz cultura de base, ela não contempla as periferias, ela não contempla as comunidades quilombolas, ela não contempla o candomblé, a umbanda, ela não contempla o ifá, ela não contempla a monachica. E eu estou falando isso com muita propriedade, porque eu sou fruto de cultura, eu sou fruto dessas manifestações. Eu venho da umbanda, eu venho da capoeira, eu venho do jongo, eu venho do samba duro de dentro de terreiro, eu venho das peladas de final de semana de bairro, eu sou morador daqui. Então, me forjei dentro dessas culturas que foram expressões de resistência do povo negro, do povo das matrizes afro-religiosas, mas que nunca tivemos espaço, nunca tivemos oportunidade de estar verbalizando o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente pretende. Então, agora é uma grande oportunidade que o povo brasileiro, o povo campista, tem de estar assistindo uma produção de manifestações de resistência cultural. Beleza? E manifestação de resistência cultural preta. Né? Uma das coisas que eu acho que é muito importante que você fala, Totinho, é justamente a gente conseguir visualizar como que o racismo ele consegue operar, né? Todas essas manifestações que você trouxe são de origem africana e afro-brasileira. E a gente vê, muitas das vezes, o silenciamento e a invisibilidade dada a essas manifestações por conta disso. E também é um grupo formado majoritariamente por jovens atores, bailarinos negros. Toda a nossa produção, desde audiovisual, fotografia, design, é uma produção que a gente tenta fazer o black money, né? Tenta empregar, dar trabalho à população preta que vai ver nessa história, não só nessa do Maculelê, que vai ser apresentada no curta, mas em todas as apresentações do Mãos Negras, vai ver a sua história de luta, de resistência. Exatamente. É muito bacana lembrar isso, porque a ideia da gente é fortalecimento de uma identidade, fortalecimento identitário. Engraçado que na Escola de Arte e Cultura Popular Mãos Negras, quando a gente começou a escrever as primeiras linhas de texto, interpretações, muitos dos nossos componentes mal sabiam ler, mal escreviam seu nome. E muitas dessas vezes eu fazia áudios e mandava áudio para cada um para poder estudar aquela interpretação. E o que é mais bacana disso tudo é que nós não temos nenhum ator ou atriz profissional no grupo. É uma coisa muito de matrizes mesmo, muito da raiz mesmo afro-brasileira, que a gente tenta expandir isso. E fortalecer-se enquanto um grupo étnico, né, que foi marginalizado ao longo da história, isso é muito importante.
Porque se você pega essa produção que foi feita pelo Mãos Negras, todos os envolvidos são pessoas negros e negras, ou seja, empreendedores negros e negras. É o que você falou, Black Money. A gente precisa fortalecer essa identitária, se entender enquanto sujeitos, né? Que é o mais importante, porque o trabalho do Mão Negra é exatamente esse, fazer os jovens negros e negras se entenderem enquanto sujeito dentro da sua esfera social e se pertencerem enquanto tal. Então, é um trabalho de longas datas, é um trabalho que não acaba em mim, né? Eu só tive a incumbência dada pelos orixás e Deus de iniciar essa jornada. Daqui para frente é Carol, é Doniel, é Manu, é Preta, é tantos outros. Tantos que nós resolvemos, a partir dessa construção da identidade do povo negro, dessa juventude negra e desses mais velhos, desses griots, que precisamos respeitá-los, que nós resolvemos enfrentar e encarar os espaços de controle social. E aí a gente vai conversando daqui para frente. E uma das coisas que, para nós, é muito central no nosso processo de construção do Mãos Negras é a ancestralidade africana no sentido de construção coletiva das coisas. Eu acho que Preta pode falar muito bem nisso, porque Preta também é uma das fundadoras. Quando Mãos Negras passa a ter esse nome, Escola de Arte e Cultura Popular Mãos Negras, é quando a Preta entra nesse grupo e, como cofundadora, pode também estar falando um pouco para a gente dessa experiência do Mãos Negras de antes e do Mãos Negras de agora, que já mudou tantos componentes. Então, olá. Em 2007, né, para 2008, surgiu o grupo Mãos Negras, registrado, tudo direitinho. Quando eu cheguei, foi a convite do falecido Amarelo, que fazia parte. Entrei para levar minha filha para fazer capoeira. Da minha filha, eu entrei na capoeira. Meu esposo entrou. Minhas outras duas entraram. Dancei grávida, né? Tive a oportunidade de ir a Joinville de avião. A minha família toda, tudo pago através da escola, coisa que eu não ia ter condições, porque quando eu entrei eu era uma dona de casa. Hoje eu sou uma maquiadora profissional e vice-presidente da escola, né? Toti me deu essa oportunidade, ensinando a crescer. O que acontece? Os Mãos Negras, ele passa para a gente a nossa história. A gente não chega lá só para dançar. A gente começa a conhecer a nossa ancestralidade, a nossa história. O nosso grupo é aberto para todos, né? Tem todas as religiões. Tem ateu, tem cristão, tem matriz africana, todos são aceitos. Hoje eu sei mais da minha história. Hoje eu sei que se eu usar o meu turbante é pela minha história. Hoje eu sei que o jongo que eu danço faz parte da minha história, o samba de roda, entendeu? Nem assim, não é o que eu achava que era antigamente. Porque tem todo esse processo de demonização, né, Preta? Das Isso pessoas aí. acharem que é algo ruim, que é feio, que não pode dançar. Proibição, né? Muitas comunidades são proibidas por líderes religiosos de praticar capoeira, jongo, porque demonizam essas manifestações. E a importância da gente trazer a nossa história nisso, né? E até hoje, né, quando eu digo que eu danço jongo, quando eu digo que eu faço maculelê, que eu faço parte de um grupo de capoeira, eles não querem saber da minha religião, eles já me dão uma religião. Talvez até por eu ser preta, entendeu? Então, a escola dá oportunidades, né, a jovens, preto, pobre, periferia, de estar fazendo o que outras coisas outras pessoas, outras escolas não dão. Infelizmente, essa oportunidade é para quem tem a realidade, para quem tem dinheiro, né? Um ensaio fotográfico, uma coisa, tudo para quem tem dinheiro. A escola ensina e dá oportunidade para a gente fazer muito mais coisas. E aprendi muito, cresci muito. E daqui eu costumo dizer que eu só saio quando minha perna não levantar mais. Porque, inclusive, grávida de quase 9 meses, fez uma apresentação de maculelê. Acho que é importante, Preta, você colocou muito bem que todos nós, né, temos outras profissões. Não somos atores, atrizes profissionais, bailarinos profissionais, mas damos o nosso melhor porque gostamos e aprendemos com essa arte, né? E o Anderson Mololô, marido da Preta, é também mais um exemplo disso, né? Porque o Anderson
tem sua profissão, mas faz parte de todas as apresentações do Mãos Negras. Eu queria que você falasse um pouquinho o que te faz permanecer nessa escola de arte e cultura popular. O que me faz permanecer na Escola de Cultura Arte Popular Mãos Negras é que, através dela, né, eu aprendi a me defender e também a reconhecer ataque de racismo, entendeu? Por estar ali, o nosso mestre ali sempre ensinando e falando, batendo ali na mesma tecla, a gente começamos a perceber que a gente sofria preconceito e levava na brincadeira, porque a gente não sabia que ali a gente estava sofrendo racismo, né? Então aquilo dali foi movendo a gente e foi mantendo, e estamos ali até hoje. E a minha família toda, com a minha esposa, as minhas filhas, e estamos lá. Sim, é importante dizer que a exibição desse curta está acontecendo hoje, 13 de maio, mas a gente está usando essa data focal como um movimento de reflexão a partir dessa data de um processo inacabado de abolição. Mas não fazemos essas atividades só em datas focais, 13 de maio, 20 de novembro. Essas atividades são contínuas. E pela continuidade, um dos grandes exemplos é a Caroline, a Carolzinha, que fez sua primeira apresentação do Mãos Negras com 3 anos de idade. E agora pode falar um pouco dessa experiência, Carol. Então, quando eu tinha uns 3 anos, por aí, minha mãe me botou no balé e na capoeira. Ela falou assim, olha, não tem condição de você ficar nos dois, você vai escolher ou o balé ou a capoeira. Aí o balé já não me fazia bem, eu não me acomodava. Na capoeira já foi bem diferente, já me senti mais à vontade, né? Aí comecei fazendo, com 3 anos já fui fazer apresentação. Com os 9, por aí, já viajei de avião mais do que uma vez. Que é uma coisa que eu, não imaginava. Queria viajar, né? E pude realizar esse sonho. E, no 3º ano, o povo falava que eu era macaca, que meu cabelo era duro, que parecia um pico duro. Aí teve um dia que eu cheguei pra minha mãe e falava assim, mãe, eu não quero mais estudar. Aí minha mãe foi com um Totinho, né? Foi lá pra escola. Foi lá, deu uma palestra, falou pra todo mundo. Até minha professora sofria racismo e ela, achava que era normal. E depois disso, quem chegava perto de mim por falar que eu era macaca, que meu cabelo era pico duro, eu falava assim, não, meu cabelo é a minha resistência, meu cabelo é a minha coroa. O meu Black Power, o meu crespo é a minha cultura. E tive a oportunidade também de ir pra Marcha das Mulheres, que lá eu tive muitas palestras, muitas coisas que, me aprimoraram, né, até hoje. E, eu nem imaginava que eu ia ficar tanto tempo assim no Mãos Negras, na capoeira. Já faz 13 anos, né? E nem imaginava assim. É isso. Todo artista tem de ir onde o povo está. E a gente convida vocês a se divertir e conhecer um pouco mais da nossa apresentação. Maculelê, um negro fugido que virou herói. Conta-se a história que Maculelê era um negro fugido. Sabe-se lá de onde que se embrenhou mata dentro. Além de estar fugindo, ele ficou perdido na mata. E como se não bastasse, ele tinha uma doença terrível de pele, que coçava muito. E aquilo te incomodava e te irritava tanto que te deixava enlouquecido, a rolar no chão de um lado para o outro como um bicho sarnento. Depois de muito tempo na mata, fugindo, se escondendo e com muitas feridas, Maculelê já estava exausto e muito enfraquecido. Não aguentando mais andar, Maculelê cai desmaiado. E por um acaso, ou obra do destino, umas indígenas que haviam saído para fazer suas tarefas diárias lá na beira do riacho.
Encontraram Maculelê ali, no meio da mata caído. Elas, assustadas, correm de volta para a aldeia e chamam os seus mais fortes guerreiros que protegem aquele espaço, o seu território, para ver o que era aquilo ali, no meio da mata caído. E lá foram os protetores, aqueles fortes guerreiros, para ver o que as suas esposas haviam encontrado de tão estranho no meio da mata. Ao chegar lá, eles observam, o empurram, o cheiram e ficam sem entender que espécie era aquela. Será que era um bicho ou será que era o espírito da mata? Depois de muito olhar com muita desconfiança, eis uma ideia: levar Maculelê para os seus anciões lá na aldeia. Os anciões, por sua vez, entregam Maculelê para as curandeiras mais antigas da aldeia, que passa a cuidar de Maculelê com muita sabedoria e muitas ervas, num ritual misterioso e místico. Maculelê, como magia, sei lá, começa a se recuperar e renovar sua força muito rápido. Mas aconteciam coisas estranhas e que Maculelê não entende. Os índios não aceitam Maculelê em todas as atividades. Mas ainda assim, Maculelê insiste, mas de nada vale. Certa vez, os indígenas se preparavam para um ritual muito antigo de sua tribo, que era levar os seus filhos mais novos para a sua primeira caça. Maculelê bem que tentou ir, mas é deixado sozinho na aldeia. Daí, o pior acontece. Uma tribo rival aparece para dominar o espaço. Só que eles não contavam de encontrar um negro que lutou incansavelmente para proteger aquele espaço que um dia havia ele acolhido. E como magia, o impossível acontece. Maculelê vence aquela batalha sozinho. Quando os índios voltam da mata, felizes e satisfeitos com o sucesso dos seus jovens, e se deparam com aqueles agressores ali, no meio da aldeia caído, ficam espantados e correm para saber de Maculelê o que tinha acontecido. Daí então, entenderam, Maculelê tinha vencido aquela batalha sozinho. Daí então, a dança com bastões simboliza a luta de Maculelê contra os guerreiros invasores. Maculelê, o negro fugido que virou herói. Eu vim pela mata, eu vim pela mata escura. Eu vim pela mata, eu vinha no clarear da lua.
Eu vim pela mata, eu vinha. Eu vim pela mata escura. Eu vim ser maculelê. No clarear da lua. Eu vim pela mata, eu vinha. Eu vim pela mata escura. Eu vim pela mata, eu vinha. No clarear da lua. Eu vim pela mata, eu vinha. Eu vim pela mata escura. Eu vim ser maculelê. No clarear da lua. Sou eu, maculelê, sou eu. Sou eu, maculelê, sou eu. Sou eu, maculelê, sou eu. Sou eu, maculelê, sou eu.
pela mata eu vinha, no clarear da lua. Eu vim pela mata, eu vinha. Eu vim pela